Oi, gente. Tudo bem com vocês? Então, na aula de hoje, a gente vai continuar o tema intervalos, tá bom? Intervalos que são partes dos conjuntos numéricos. Se você não assistiu à última aula que explicava sobre o que é um intervalo, eu vou te pedir para dar pause no vídeo, voltar um pouquinho e assistir a última aula primeiro, senão você não vai conseguir entender a aula de hoje, tá bom, pessoal? O que são intervalos, gente? Intervalos são partes de um conjunto numérico, são pedaços de conjuntos numéricos. Nas últimas aulas, nós aprendemos sobre o que é um intervalo fechado, o que é um intervalo aberto, o que é um intervalo que é fechado à direita, o que é um intervalo que é aberto à direita. Então, nós conseguimos perceber que existem vários tipos de intervalos. Só que, no geral, nós estávamos trabalhando com intervalos que começavam e terminavam em determinados números. Mesmo que esses números não fizessem parte do conjunto, eles tinham os intervalos que nós estudamos na aula passada, tinham início e tinham fim. Por exemplo, o intervalo fechado 2, 5 é o intervalo que possui todos os elementos, todos os números reais, que vão de 2 até 5. Lembrando que quando eu não falo qual é o meu conjunto universo, eu vou supor que o conjunto universo é R. Então, seriam todos os elementos que vão do número 2 até o número 5, incluindo o número 2 e o número 5. Como nós estamos falando do conjunto dos números reais, esses elementos são infinitos. Por que eles são infinitos? Porque do 2 até o 3 eu tenho infinitos elementos. Eu tenho 2,1, 2,01, 2,0000001, enfim. Então, na aula passada, nós trabalhamos um pouquinho sobre o que são intervalos. Só que agora nós vamos trabalhar sobre intervalos que eles são limitados apenas em uma das extremidades, tá bom? Quando o intervalo é limitado somente por uma extremidade, nós vamos indicar a outra extremidade com símbolos de mais ou menos infinito, tá bom? Eu trouxe aqui, para você entender melhor, alguns exemplos. Vamos supor que esse primeiro intervalo aqui seja o intervalo que vá do ponto A e não tenha fim. Vamos supor que eu diga para você que faz parte desse intervalo qualquer elemento pertencendo ao conjunto dos números reais que é maior do que a letra A. Esse intervalo ele é fechado em A, porque nesse caso aqui a bolinha está fechada, então A faz parte. Só que eu não tenho como colocar um último elemento, porque ele tá me afirmando que X é um elemento maior ou igual a A. Ou seja, qualquer elemento do mundo funciona nesse intervalo, contanto que seja maior do que A. Então, eu vou representar por esse símbolo aqui, ó, mais infinito, tá bom? Só que mais infinito não tem como eu botar aqui um fecho, não tem como eu fechar esse conjunto, porque não existe um último número para fazer parte desse conjunto. Então, ficou definido que sempre que nós utilizamos os símbolos infinito, nós vamos colocar o conjunto aberto, tá bom? Então, pessoal, eu vou pedir para que vocês escrevam no caderno de vocês essa parte da matéria, tá bom? Assim como eu pedi para vocês escreverem a aula passada. Alguns intervalos são limitados apenas por uma extremidade, tá? E aí, eu fiz um resuminho dessa parte aqui. Quando o intervalo ele é limitado somente por uma extremidade, nós vamos indicar a outra extremidade com os símbolos mais infinito ou menos infinito, tá bom? É isso que eu estou fazendo nesse exemplo aqui. Esse intervalo aqui, o limite inferior dele, o menor número que eu posso ter nesse conjunto é um númerozinho representado pela letra A, pela variável A. Para qualquer número real maior ou igual a A, eu vou ter elementos nesse intervalo. Então, ele vai ser representado pelo conjunto A mais infinito, tá bom? Vou fazer mais um exemplo para a gente visualizar.
Vamos supor, mudei o nome, coloquei aqui B. Que intervalo é esse aqui? Eu tenho qualquer número do mundo, contanto que ele seja menor ou igual a B, tá? Então, para representar esse intervalo, eu vou dizer que ele é aberto em menos infinito e fechado em B. Ou seja, de menos infinito até B, esse intervalo está definido dentro do conjunto dos números reais, tá bom? Ele vai até B pelos números negativos, por isso que eu estou colocando menos. Quem está nesse conjunto? Vamos supor que aqui, ó, eu estou inventando, eu não sei quem é B. Vamos supor que B seja um número positivo e que aqui seja zero. Todos os números negativos, incluindo esses números positivos que são menores do que B, tá? Esse é uma suposição minha. Na verdade, eu não sei se B é positivo ou negativo, porque eu não sei quem é B, tá bom? Vou fazer mais um exemplo aqui, gente. Vou voltar para o meu A. Só que nesse caso aqui, eu vou fazer um conjunto aberto em A. O que isso quer dizer? Que para x pertencer a esse intervalo, x precisa ser maior do que A. Não pode ser maior ou igual. A está com a bolinha aberta, então A não pertence a esse intervalo, tá bom? Qual vai ser o nome desse intervalo? Como A não pertence, ele é aberto em A. Como aqui, ó, ele é mais infinito, todos os números positivos, como que eu sei que é positivo? Daqui, em algum momento aqui eu vou ter o zero. Para lá sempre cresce. Então só pode ser até mais infinito. Aí eu vou escrever mais infinito. E sempre que eu escrevo infinito, o símbolo é colchete virado para fora, porque o infinito não tem como ser fechado, tá? Não existe um último elemento do infinito. Infinito é infinito, não termina. Vou fazer um último exemplo aqui para a gente fixar esse conteúdo. Um último exemplo do conceito. Vamos lá, que intervalo é esse? Para x pertencer a esse conjunto, x precisa ser um número menor do que b. Não pode ser igual a b porque eu tenho uma bolinha aberta. Então, quem vai ser esse conjunto? Esse conjunto vai ser de menos infinito até b, aberto dos dois lados, colchete virado para fora dos dois lados, tá bom? Então, esse é o conceito de intervalos que são limitados apenas por uma extremidade, tá? É assim que a gente vai representar. É muito importante que vocês percebam que infinito não é um número, tá? Infinito é um conceito matemático que representa uma coisa que não vai acabar nunca. Mas você não pode fazer operações matemáticas envolvendo o símbolo do infinito. Você não pode somar, por exemplo, mais infinito com menos infinito e achar zero. Isso não existe, tá bom? Menos infinito representa que todos os números menores do que aquele determinado ponto vão funcionar, todos os números negativos do mundo. Então, se eu falar assim, todos os números negativos mais o número 1. Bom, todos os números negativos é um conjunto de números infinitos. Um conjunto infinito de números. Se eu adicionar ou subtrair um elemento do conjunto de números que é infinito, eu vou continuar com infinito. Infinito mais um não é um infinito maior, continua sendo infinito, é uma coisa que não tem fim, tá bom, gente? Então, a gente não pode confundir o símbolo de infinito com um número. A gente não pode fazer operações matemáticas com símbolo de infinito. Ele só serve para representar que alguma coisa não tem fim. E essa coisa não tem fim indo para o lado dos números positivos ou indo para o lado dos números negativos. Tá bom? Por isso que tem o símbolo mais e menos. O símbolo mais e menos não representa uma operação matemática de soma ou subtração. O símbolo de mais ou menos representa que ele está indo para o lado da reta crescente ou indo para o lado da reta decrescente. Só isso, tá bom?
Então, eu sei que às vezes vocês acham ruim quando eu coloco letras ao invés de números. Eu preciso colocar as letras para que vocês entendam que esse conceito vale para qualquer número real do mundo. Mas agora eu vou fazer alguns exemplos numéricos para vocês visualizarem melhor, tá bom? Eu sei que vocês preferem. Fazer exemplos assim de um modo geral, tá? De tudo que a gente viu até aqui. Quem é esse conjunto aqui? Vamos ver que maneiras que a gente pode representar esse conjunto. Então, a maneira que é mais fácil da gente representar esse conjunto é utilizando os colchetes, né? Desculpa. É um conjunto fechado, a bolinha está fechada, então o menos 4 e o 2 fazem parte do conjunto, eu vou usar o colchete fechado. Menos 4 até 2 fechado. O que isso quer dizer? Todos os números reais pertencem a esse conjunto. Para qualquer número real que é maior do que menos 4 e menor do que 2, pertence a esse conjunto. Uma outra forma de você escrever é pela lei de formação, tá? A lei de formação também é uma forma importante de você aprender. Como que é? Começa com x pertence a R. Aí você vai escrever o que esse conjunto tem. Esse conjunto é um número que está entre menos 4 e 2. Tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para a gente visualizar esse conceito. Esse conceito aqui, esses exemplos que eu estou fazendo, não são só de intervalos que são com as extremidades, com alguma das extremidades infinitas, tá? Estou fazendo exemplos no geral para a gente relembrar o conteúdo da aula passada e treinar esse conceito, tá bom? Vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz ali, só que o intervalo aberto. Tá vendo? Aqui eu tinha bolinha fechada, agora eu tenho bolinha aberta. O que isso quer dizer? Que eu vou ter todos os números reais que estão entre menos 4 e 2, só que eu não tenho menos 4 e eu não tenho o 2. Então, vai ser colchete fechado. É igualzinho o outro, só que o colchete é fechado. E na lei de formação? A lei de formação sempre começa com x pertence a R. Aí aqui eu vou botar menos 4 é menor do que x, que é menor do que 2. Eu não posso utilizar aquele símbolo menor ou igual, tá bom? Senão eu vou estar errando. Tudo bem, gente? Tranquilo até aqui? Vamos lembrar do conceito de quando um lado é aberto e o outro lado é fechado. Desculpa, gente, minha câmera tá balançando um pouquinho. É que o suporte não tá muito legal. E agora eu não vou parar para trocar, senão eu vou me enrolar. Espero que vocês estejam conseguindo entender. Um outro exemplo aqui. Menos 3, 4. Que conjunto é esse, gente? É o conjunto formado por todos os números naturais que vão de menos 3 a 4, sendo que menos 3, porque está com essa bolinha fechada, ele faz parte desse conjunto, enquanto 4, como está com essa bolinha aberta, não faz parte desse conjunto. Então, quando eu vou escrever, eu vou colocar assim, ó, um colchete fechado no menos 3 e colchete aberto no 4. Vamos fazer pela lei de formação. X pertence a R, menos 3. Como menos 3 pertence, eu vou colocar esse símbolo aqui, ó, menor ou igual a x, que é menor do que 4, tá bom?
Aí eu fecho o meu colchete. Ficou meio torto, gente. Desculpa, ficou meio noob nesse aspecto de escrever em linha reta, sem régua. Vou fazer mais um, tá, gente? Pra gente treinar legal esse conceito. Ó, vou fazer agora aqui, ó. Aberto em -3, fechado em 4, tá? É a mesma coisa que tá ali lá em cima, é o mesmo conjunto, só que o número -3 nesse caso aqui, ele não faz parte do conjunto porque ele tá aberto. Então, eu vou colocar um colchete aberto em -3 e fechado em 4, porque, ó, o 4 tá fechadinho aqui, ele faz parte do conjunto, tá? Pela lei de formação. Vou fazer com a régua para ficar menos feio. Aí aqui, ó, -3 é menor do que x, que é menor ou igual a 4. Aqui eu posso ser igual a 4, então eu coloco esse tracinho de igual. Aqui o x não pode ser igual a -3, então não coloco esse tracinho, tá, gente? Agora vamos fazer alguns exemplos de conjuntos infinitos, tá? De conjuntos que uma parte deles tende para infinito. Ó, esse aqui é o 1. Vamos pensar que conjunto é esse aqui. Esse conjunto aqui é o conjunto que começa no número 1 e ele não termina, tá vendo? Ele vai infinitamente pelo lado crescente, tá? Quando é infinito, eu sempre boto colchete aberto. Como a bolinha tá fechada aqui, no 1 o colchete tá fechado. Qual seria a lei de formação de um conjunto infinito? A lei de formação é assim, ó. X pertence a R. Na verdade, a lei de formação é mais fácil, ó. X maior ou igual a 1. Ou seja, todos os números maiores ou iguais a 1 são números pertencendo a esse intervalo, tá bom? Mais um exemplo, pra gente ficar craque nessa parada. Agora eu vou fazer o mesmo conjunto, só que eu vou usar o 1 aberto, pra gente só ver a diferença, como é que fica, tá? Aqui vai ser 1 do mesmo jeito. Presta atenção, novamente, eu tenho o elemento 1, só que o elemento 1 aqui, ele não pertence ao meu conjunto. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar aberto em 1, e ele aqui vai para mais infinito. Se ele vai para mais infinito, ele é aberto também, tá bom? Lei de formação. X pertence a R. X, ele não pode ser igual porque a bolinha está aberta, então ele vai ser maior do que 1, tá bom? Agora vamos fazer um exemplo que vai pelo menos infinito, pra gente ver como é que é. Então vamos lá. Eu sei que x é um número real e x pode ser qualquer número do mundo menor do que 2. Então, ele vai de 2 até... Ele vem de menos infinito até 2. Quando chega no 2, ele para, porque 2 é o limite dele, tá bom? Ele não pode ultrapassar esse limite. Menos infinito, eu vou representar assim. Colchete aberto. Bolinha fechada, colchete fechado para o 2. Vamos agora para a lei de formação. X pertence a R, x é menor ou igual a 2, tá? Todos os números reais que são menores ou iguais a 2 pertencem a esse intervalo, tá? Mais um último exemplo aqui e a gente fecha essa parte de intervalos. Vou fazer agora um que vai de menos infinito até -4, por exemplo. Até 4, desculpa, falei errado.
Aqui, ó, tanto, não é porque ele vem de menos infinito até alguma coisa que essa alguma coisa tem que ser um número negativo, não, tá? Pode ser positivo, não tem problema nenhum. Aqui, por isso que eu coloquei 2 exemplos positivos para vocês verem. Vamos lá. Esse conjunto é aberto, colchete aberto, porque é de menos infinito. Até 4. Só que aqui também ele é aberto, porque o 4 não faz parte, tá bom? Qual é a lei de formação? X pertence a R, X é menor do que 4. Se eu colocar o símbolo de igual aqui, eu estou fazendo errado, tá? Eu não posso colocar o símbolo de igual, só posso colocar o símbolo de menor, tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham entendido. A parte conceitual de intervalo é essa, tá? Agora, na próxima aula, nós vamos aprender a fazer operações com intervalos, tudo bem? Espero que vocês entendam o conteúdo. Qualquer dúvida, vocês sabem que eu tô aqui, tá? Tchau, tchau.